A paz do Senhor, meu irmão, ou minha irmã, né, que está assistindo. Mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 7, que tem como título, né, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A nossa verdade prática, ela diz que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. Amém? Acompanhem comigo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, e em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe, que será a base do nosso estudo de hoje. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou a igreja. Então, Cristo desfez a inimizade e entre os dois povos ele criou que é a igreja. A nossa lição ela é dividida em 3 tópicos, com seus respectivos objetivos ali específicos, né? O objetivo do tópico 1 é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O objetivo do tópico 2 da nossa lição é explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E o tópico 3, o objetivo é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Amém? Então vamos entrar aqui na parte da introdução da nossa lição. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, né, lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa mais agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Amém? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E vamos conceituar aqui a palavra reconciliação. Reconciliação em hebraico vem da palavra katar, que significa cobertura, cobrimento. E esse cobrimento nós temos que olhar como um exemplo de uma rachadura numa construção, numa parede, né? Quando você tem uma rachadura ali que separa 2 partes ali numa parede, você cobre com massa, você faz ali uma reunião, uma junção daquela parede ali. Isso é uma reconciliação.
e Cristo nos reconciliou com Deus. Na lição passada, nós estudamos sobre a condição dos gentios antes de conhecerem a Cristo. E vimos que era uma condição desoladora, porque eles viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Essa era a nossa triste situação. Se você não assistiu à aula anterior, para você ter uma compreensão melhor aqui, eu sugiro que você acesse esse link aí em azul, embaixo desse vídeo. Ali você pode assistir a aula que está com o título Lição 6. Lembrando aos irmãos que eu tenho ministrado essas aulas de uma forma bem resumida, inclusive a lição passada, ela tem apenas 20 minutos. Foi no domingo do Dia das Mães. Eu gostaria muito de ver a dedicação dos irmãos aos ensinos. Hoje, na situação que estamos vivendo, não tem mais aquela desculpa de que não temos tempo para orar, para ler a Bíblia, né? E assistir um pequeno vídeo, né, de escola dominical. Precisamos investir o nosso tempo com coisas espirituais que nos edificam e nos trazem paz num tempo onde somos bombardeados, né, por notícias ruins todos os dias. Amém, meus irmãos? Então nós vimos que os gentios eles estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos ao concerto de Israel. No templo de Jerusalém, o segundo templo, né, na verdade, havia dois pátios, o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. E havia uma parede que separava um pátio do outro. Inclusive, escavações arqueológicas descobriram uma inscrição que era colocada na parede em que se escrevia em grego, que era a língua internacional da época, para que os gentios não ultrapassassem sob pena de morte. A parede que separava ambos os pátios ali, né, e era lembrando, né, dessa parede que o apóstolo Paulo escreveu ali aos Efésios, né, na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 14 e 15, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Então Jesus, ele restabeleceu não só a reconciliação entre Deus e os homens, mas também entre os homens e homens, né? Os gentios e os judeus. A igreja ela é formada por judeus e gentios. Né? Temos a referência de Colossenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo nos une, né? Em Cristo nós somos, né, como ele nos entrega como um elemento que trazia uma inimizade entre judeus e gentios, né? Jesus desfez isso. No versículo 15, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Paulo mostra aqui por que nós não estamos debaixo da lei. Porque a lei criava uma inimizade entre os judeus e os gentios. A lei havia sido dada a Israel e o povo estrangeiro não estava debaixo da lei. Os gentios não estavam debaixo da lei. Tanto que eles não se circuncidavam. Se alguém quisesse pertencer a Israel, ele tinha que se circuncidar. Ele tinha que se submeter à lei. Então era uma inimizade simbolizada por aquela parede de separação construída ali naquele segundo templo de Jerusalém. E agora Cristo desfaz isso, né? Não estamos mais debaixo da lei. A lei não salva. A lei só aponta o pecado.
E ao apontar o pecado, a lei mostrava que o homem era pecador e estava condenado. Nós vemos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Aí nós temos lá também aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí mais à frente, aqui no, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Aí o 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A lei aponta para o pecado e o pecado não dá condições para nós deixarmos ali na lei, para nos libertarmos do pecado. E é por isso que a lei só serve para a nossa condenação. Ela é boa, ela é santa, ela é justa, ela vem de Deus, mas nós não conseguimos cumpri-la porque somos pecadores. Mas Jesus nos livrou da maldição da lei, né? É o que eu acabei de ler aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado ao madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Lá na cruz, Cristo também desfez a inimizade. Na cruz, Jesus se fez maldição por nós. Ele cumpriu a lei e tomou o nosso lugar de desobedientes e transgressores. Na cruz, ele nos reconcilia com Deus. A lei se resume em amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje nós estamos em Cristo e amamos a Deus e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Cumprimos a lei de Cristo pregada no Sermão do Monte. Cristo é a nossa paz, porque ele nos integra a Deus, Shalom, Porque ele nos coloca em comunhão com Deus. Jesus é o príncipe da paz, Lembra Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém, irmãos? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele somos convidados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos proclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Amém? Essa é a boa nova de salvação. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5:11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Em 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, fala que o ministério da reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício da cruz. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A reconciliação se fez em Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele pagou o preço
por nossos pecados. E agora se reúne novamente Deus com os homens. Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Quando nos arrependemos dos nossos pecados são perdoados, são tirados, como diz, João Batista lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Lembramos o que Deus disse à serpente lá no Éden, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então perceba que havia uma inimizade com Deus após a queda. E agora em Cristo há uma amizade, uma unidade. E essa unidade será perfeita no arrebatamento da igreja. Por que a Bíblia compara Cristo e a igreja ao casamento? Porque no casamento, o marido e a mulher se tornam uma só carne. Se estabelece uma unidade. Nós estamos em Cristo e em Cristo nós não podemos estar longe de Deus. Nós agora estamos perto. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. A igreja é formada por aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. É o que está escrito lá em Apocalipse 22,14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, irmãos? Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A paz e a unidade entre judeus e gentios exigia que ambos fossem reconciliados pela cruz, com Deus em um corpo. Isso pressupõe que tanto judeus como gentios eram pecadores separados de Deus e necessitavam da morte expiatória de Cristo, a fim de serem reconciliados com Deus. Os sacrifícios feitos ali no Antigo Testamento eram sacrifícios imperfeitos. Eram sacrifícios ali que apenas cobriam o pecado, não tiravam o pecado. Então, quando a gente lembra da Páscoa, do Cordeiro Pascual, e Jesus é chamado de Cordeiro Pascual. Então, ali, eles quando sacrificavam ali aquele cordeiro tipificava Cristo. E Cristo, como cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. E ali ele cumpriu a lei. Ali ele consumou, consumado está, ele expressa isso ali na cruz do Calvário, está consumado. Ele cumpriu a lei. E ali nós vemos, que em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras. Inclusive, quando Jesus ali, ele fala ali na cruz, está consumado, e ele entrega ali a Deus. A Bíblia fala que o véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando que aquela parede que separava, na verdade ali era o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Mas Jesus veio desfazendo, Jesus veio para reconciliar o homem a Deus novamente. Jesus veio para quebrar a inimizade. Jesus veio, aquela parede que separava, só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, na presença ali no Santo dos Santos, para ali pedir perdão por toda a nação, por todo o povo de Israel. E ali, quando
era recebido ali o sacrifício, quando, né, eles ali, o sumo sacerdote entrava, quando saía, o povo se alegrava por ter sido perdoado. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que esse véu do templo se rasga, é como se Deus estivesse dizendo: não apenas o sumo sacerdote vai entrar em minha presença agora. Agora, o acesso a todos está aberto à minha presença. Então, todos nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Não importa o lugar, não importa a hora, quando você se ajoelha, se rende diante de Deus, se arrepende e você começa a falar com Deus, você entra, você tem acesso à presença de Deus. Glória a Deus por isso. Então, em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. Então, lá em Colossenses, né, fala a respeito dessas ordenanças, né? Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, versículo 11, né? Que foi Cristo que criou esse novo povo fazendo paz, né? Onde não há circuncisão nem incircuncisão. Então, que Deus venha assim nos abençoar. Aí, continuando aqui. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão, por meio da paz conquistada no madeiro. Desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, que Deus venha assim abençoar a minha vida, a tua vida, e que possamos ser gratos a Deus por ter nos reconciliado, né? Muito obrigado, Jesus, por ter, através do seu sacrifício, de ter morrido em meu lugar, eu posso ter acesso a Deus, eu posso me unir a Deus. Então, acabou-se aquela divisão entre judeus e gentios, né, convertidos ali, e ele tornou um povo, a igreja. Amém? Que Deus continue os abençoando. A próxima lição vem com o título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.